A paz seja convosco, meus irmãos. Glória a Deus. Deus continue abençoando cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Seja muito bem-vindo à primeira igreja batista da Ilha das Flores, para juntos adorarmos ao Senhor, nosso Deus, em comunhão. É muito bom poder rever vocês. Muitos de vocês ainda não tivemos a oportunidade de rever, mediante esse momento louco aí que estamos vivendo, né? E graças a Deus, vocês estão aqui. Eu gostaria de te pedir que você conversasse com o Senhor neste momento agora, você e você. Esqueça quem está do seu lado, feche os seus olhos, converse com o Senhor, diga para Ele o que é que você veio fazer aqui. Depois, em seguida, estarei fazendo a oração de abertura. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, rendemos graças ao Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, e as misericórdias do Senhor têm nos alcançado manhã após manhã, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada irmão que se encontra aqui na Tua igreja nesta noite, porque eles se dispuseram a estar na Tua presença, meu Senhor, neste lugar, em comunhão, reunindo-se aqui com os irmãos, ó Pai, para juntos prestarmos um culto de gratidão e louvor ao Teu santo e poderoso nome. Retira de nossos corações, Senhor, tudo que não agrada ao Teu nome. Retira de nossas vidas, ó Deus, tudo que o Senhor reprova, para que possamos prestar ao Senhor um culto agradável a Ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite. E em contrapartida nós também clamamos ao Senhor, pedindo que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, para que possamos sair daqui, ó Deus, regozijados de ouvir a Tua voz, de sermos direcionados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas. Abençoa elas, Senhor. Responde a oração que elas têm feito ao Senhor, ó Deus. Eles acabaram de conversar contigo, Pai, e cada um disse algo ao Senhor. Como Tu és onisciente, o Senhor sondou o coração de cada um individualmente. De igual modo, Pai, eu também te peço que individualmente o Senhor possa falar no coração deles. Assim eu te oro, meu Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Abra, por gentileza, meus queridos, a Bíblia no Salmo 150, o último salmo da Bíblia. Edmo, sobre o que o último salmo da Bíblia deve falar? Quer ver? Abre aí a sua Bíblia que você vai ver qual é a última instrução, Cláudio, que a palavra do Senhor nos dá no Salmo 150. O salmista finaliza de uma forma convidativa para nós nessa noite. Acharam? Salmo 150, né? 150. Diz assim, olha: aleluia! Louvem a Deus no santuário, no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Pois tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos lá. Alguém aqui sabe tocar pandeiro? Não? Tamborim? Não? Pandeiro? Tamborim? Flauta? Não? Ó, o texto disse aqui que era para a gente louvar ao Senhor com trombeta. Não temos trombeta hoje. Falou que era para louvar com lira e harpa. Também não temos. Falou que era para a gente louvar com tamborim. Não temos, mas tem dança.
Falou que louvar com dança, então tem as meninas da coreografia. Falou que a gente pode louvar ao Senhor com instrumentos de cordas. Temos instrumentos de cordas, então vamos louvar com instrumentos de cordas. Falou que a gente pode louvar com flautas, hoje a gente não tem flauta, teve o sax na semana passada. Falou que a gente pode louvar com símbolo que eu nem sei. Que instrumento é esse? É de sopro também? Símbolo? Não. É aquele que faz... Tá. A gente não tem esse aqui também. Mas a gente tem fôlego. Quem tem fôlego para louvar a Deus aqui nessa noite? Você está com fôlego? Está com fôlego? Então eu queria te convidar a ficar de pé e juntamente conosco aqui do Ministério de Louvor, cantarmos em congregação. Eu queria te pedir o seguinte, esqueça de tudo que você está passando. Esqueça agora das coisas que você tem que resolver amanhã. Esquece de tudo. Coloca o teu coração no altar do Senhor. Fala, Senhor, eu não quero saber de nada. Nesta 1h30 que eu quero estar aqui, eu quero estar literalmente na tua presença. E você vai ver como Deus vai falar com você. Amém? Então vamos lá. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja presente no coração de cada um de vocês. Amém? Estou muito feliz porque o pastor acabou de atrapalhar a brincadeira. Eu iria iniciar o momento do louvor falando justamente o que ele acabou de dizer. Coloque a mão no seu coração. O meu está batendo muito forte. E o seu? Agora dá uma respirada bem funda. Sabe o que é isso? É vida. O pastor usou uma versão diferente, mas no Salmo 150, versículo 6, diz: tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar, engrandecer ao nome do Senhor. Esqueça tudo que está lá fora e se entregue totalmente agora ao Senhor. Vocês creem que Jesus Cristo é cura? Então vamos louvar ao Senhor. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Cante que você precisa do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio
de ti. Cante que nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Deus, nós precisamos do Senhor a cada dia, ó Pai. Obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Vamos louvar mais um cântico. Os irmãos que vieram preparados para dizimar e ofertar, este é o momento, amém? Podem se assentar, irmãos. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Pai, o Senhor ouviu tudo que nós acabamos de cantar aqui, ó Deus. Nós cremos que o Senhor vive, ó Pai, nas nossas vidas. Nós cremos que o Senhor está vivo e presente aqui neste lugar, nessa noite, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é vida, que o Senhor é cura, ó Pai. E é por isso que nós queremos te agradecer, Jesus. Porque o Senhor é soberano sobre cada um de nós. Porque se nós estamos aqui agora, Deus, é porque o Senhor permitiu. Pai, porque se esse templo está da forma que está, é porque o Senhor permitiu. Pai, muito obrigado. Porque, ó Deus, em meio a um período de pandemia, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado fôlego, ó Pai, o Senhor tem nos dado cura diariamente. Deus, obrigado, ó Pai, por cada um que dizimou, que ofertou, ó Pai. Aqueles que não puderam, ó Deus, também que o Senhor continue a abençoar, ó Pai. Deus, nos abençoe a cada dia, Pai, que a Tua palavra possa completar tudo o que o Senhor já vem falando aos nossos corações essa noite. Obrigado, meu Pai, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui. E é por isso que nós estamos felizes e alegres em louvar o Teu nome. Assim, eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Dando continuidade a este culto maravilhoso, eu gostaria de ter a oportunidade com vocês de fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O pastor faz muitas coisas, né? O pastor celebra casamento, o pastor celebra noivado, celebra aniversário, o pastor faz tantas celebrações, e de todas elas eu gosto. Mas tem uma que é um ato profético, que talvez eu colocaria como a que eu mais gosto de fazer, que é apresentar uma criança ao Senhor. Jesus, João Batista, eles foram apresentados ao Senhor. E a apresentação de João Batista ficou marcada na Bíblia assim, de uma forma extraordinária. As pessoas saíram falando da apresentação de João Batista, se perguntando: meu Deus do céu, o que é que vai ser essa criança? Porque o pai estava mudo 9 meses, e no dia da apresentação do menino, o pai começou a falar. O povo ficou espantado, sem entender o que estava acontecendo. No dia da apresentação de Jesus também foi maravilhoso. Jesus foi apresentado, Simeão pegou Jesus nos braços e disse assim: Senhor, agora o Senhor pode despedir o teu servo em paz, porque eu estou vendo a tua salvação, a tua provisão com os meus próprios olhos. E eu, nesses 8 anos no Ministério Pastoral na Ilha das Flores, já apresentei muitas crianças, e nós temos algumas lembranças muito boas de todas elas. E hoje eu queria ter a honra e a alegria de apresentar a minha mais nova ovelhinha. Na verdade, é ele, é o pequeno Arthur. E eu gostaria de convidar a Aline, sua mãe, o pequeno Arthur. Eu já combinei ali, falei com ele para ele não chorar e tal, já está tudo combinado. Espero que ele cumpra. E o Tiago, o pai de Arthur, está trabalhando. Lá no Novo Testamento e no Antigo Testamento, o filho mais velho, ele tinha uma responsabilidade na ausência do pai de pai, né? Então eu queria convidar o Vinícius para representar o pai dele. E você vai ficar responsável de tudo que eu te falar aqui, você levar para o seu pai. Podem sentar aí rapidinho, por gentileza, que eu vou tecer algumas palavras aqui para vocês. E para vocês também. Vocês que têm filhos, vocês que estão pensando em ter, você que não tem, você que tem filho pequeno, que tem filho grande, não importa. Quem tem, quem não tem, não importa. O que importa é que a palavra que eu vou dar aqui para você agora, para os 2 aqui, para os 3, viu, pequenino Arthur, serve para todos vocês, inclusive para mim. Vejam só, eu sempre tenho dito, Aline, que há uma grande diferença entre criar um menino na igreja e criar um menino no caminho do Senhor. Criar um menino na igreja, a maioria das crianças foram criadas. Ser levado para a igreja. Como é que se cria um menino na igreja? Ser levado para a igreja. Sabe aquelas crianças que simplesmente são levadas para a igreja?
Talvez isso aconteceu com você, talvez isso aconteceu comigo, e certamente isso aconteceu muito comigo. As pessoas só me levavam para a igreja. Eu não ia numa salinha de criança, eu não aprendi uma história bíblica. Se você me perguntar, Vinícius, eu não sei de nenhuma história bíblica que ninguém me ensinou na igreja, que minha mãe me ensinou, ninguém nunca me ensinou nada. Eu simplesmente era levado para a igreja. Se arruma que a gente vai para a igreja. E talvez você criou seu filho assim, só levando para a igreja. E aí, queridos, quando a gente só leva o menino para a igreja, a gente tem a ilusão, e aí que mora o perigo, de que está criando o menino no caminho do Senhor. Quando chega lá na fase dele de adolescência, de adulto, aí a gente fala assim, eu não entendo, esse menino foi criado na igreja, como é que esse menino está fazendo essas coisas agora? Sim, por isso, ele só foi levado, criado na igreja. Uma outra grande problemática que nós temos, Vinícius, é que às vezes os pais, e aí é um erro para vocês não cometerem, transferem a responsabilidade de pais para os professores. Fazemos isso no ensino regular. A gente pega a responsabilidade nossa de pai e mãe, joga lá nos peitos dos professores. É justamente por isso que tem muitos pais desesperados, pedindo a Deus urgentemente que as aulas voltem. E eu penso que para os pais a pandemia fez muito bem para valorizar o trabalho dos professores e muito bem para ver que o filho dele não é tão fácil assim como ele pensa. E aí, quando a gente coloca a responsabilidade nas mãos dos outros, a gente está errando, porque a responsabilidade de pai e mãe é sua, é minha, eu não devo transferir para ninguém. Um outro erro que a gente comete na igreja, que é similar a esse, é de transferir a responsabilidade de pais para os tios, as tias, os professores da igreja. Os professores da igreja são pessoas que abraçaram esse ministério por amor a Deus. E eles estão aqui apenas para te auxiliar, eles estão apenas aqui para te ajudar e não para criar o seu filho. O seu filho é responsabilidade sua. Agora, uma notícia boa: essas pessoas que aceitaram e deram sim a Jesus para trabalhar no ministério infantil, eles vão ser um parceiro muito grande para vocês. Eles vão ajudar no processo de educação do Arthur, em todas as coisas, sobretudo na educação cristã. Só que esta responsabilidade, gente, não é dos professores. Os professores são auxiliadores. A responsabilidade de criar o pequeno Arthur no caminho e não na igreja é dos pais. É assim que você deve pensar, querido pai, é assim que você deve pensar, querida mãe. Os educadores na igreja, eles são um braço direito. O pastor é um braço direito nesse processo com você. A igreja em si vai ser um braço forte, direito, para auxiliar vocês. Mas a responsabilidade é sua, é de Tiago, e sua como filho mais velho. Você precisa ajudar nesse processo aí. Todos dois. Viu? E aí, igreja do Senhor, quando o menino é criado no caminho do Senhor, o menino cresce, uma bênção. A palavra de Deus se cumpre sobre ele. Se cumpre como? Qual é a segunda parte do versículo? Ele vai crescer e jamais se desviará do caminho do Senhor. A gente acredita, né, meu bem, piamente, que há conversão na infância, mas para que a conversão aconteça na infância, desde a infância, a criança precisa entender o evangelho de Jesus desde pequenininha. E é por isso que os professores existem. Eles são capacitados e aqui eles estudam para ajudar no processo dos seus filhos. Aí, Aline, eu espero que o pequeno Arthur cresça e quando ele crescer, ele possa dizer: pastor, eu sei essa história que minha mãe me ensinou, que Vinícius me ensinou, eu sei essa que eu aprendi na igreja. Por quê? Porque o culto ao Senhor não começa na igreja, começa lá em casa. É na casa de vocês que começa o culto ao Senhor. E a pandemia veio para evidenciar ainda mais isso. Até porque nós não estávamos aqui na casa do Senhor, aqui na igreja. A gente estava em casa. Então, se o culto ao Senhor fosse só aqui na igreja, em casa não teria culto durante esses meses todos.
Viu como a pandemia evidenciou aquilo que eu tenho dito para vocês há 8 anos? Portanto, é com esta alegria que eu transfiro para vocês e lembro que essa responsabilidade ela é mútua, mas sobretudo começa lá com vocês. E aí, claro que a igreja vai ajudar nesse processo todo. Amém? Amém, Vinícius? Sua mãe pode contar com você? Pode contar com você também, Kaique? Pode. Então tá bom. Isso. E orando ao Senhor comigo, consagremos a vida desta criança ao Senhor nosso Deus. Estenda a sua mão profética para cá, sua mão direita, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno que estás nos céus, neste momento, Senhor, a tua igreja, ó Pai, se reúne no teu nome neste lugar, para apresentar ao Senhor, ó Deus, a vida desta pequenina criança, a vida de Arthur, Senhor, ao Senhor. Nós queremos consagrar ele a Ti, Pai. Toma o futuro dele em Tuas mãos. Toma esta criança, meu Pai, a esposa para ele já prepara, a profissão, Senhor, prepara, em nome de Jesus, ó Pai, que ele cresça, e assim como João Batista, ele possa ser reconhecido como homem de Deus, por onde quer que ele andar. Assim eu consagro ele ao Senhor, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, querido, te guarde e te dê a paz. Amém? Aê, Tamira, quem disse que ele chora, a gente comeu. Obrigada. É verdade. Obrigada, pastor. É tudo. É que o negócio dele é pôr em pé, não é deitado. Tá certo. Vocês viram como eu sou esperto, né? Ele começou a esboçar um choro. Amém. Meus irmãos, vamos refletir aqui na palavra do Senhor um pouco mais para finalizarmos este maravilhoso culto. Esse culto é daqueles que dá vontade de a gente ficar a semana toda na igreja. Abra sua Bíblia aí no livro de Evangelho, segundo escreveu nosso amado irmão Lucas, no capítulo 10, por gentileza. Bem, hoje nós vamos refletir no tema seja bondoso com as pessoas. Você é bom? Você é uma pessoa boa para com os outros? Ou você só é bom com quem é bom com você? Então a gente vai aprender junto hoje como é que a gente deve ser bom para com as pessoas. Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Posso ler? Todo mundo achou? Ajude o visitante aí, você que está do lado dele. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu o Senhor Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou do rapaz.
No dia seguinte, deu 2 denários ao homem, dono da hospedaria, e disse-lhe: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Então o homem perito na lei lá respondeu: aquele que teve misericórdia com ele, é claro. E então Jesus respondeu para ele: então vá e faça você a mesma coisa. Amém? Então bota sua Bíblia no seu colo, presta atenção em mim aqui, que a gente vai refletir junto nesta palavra. De manhã eu dei uma pista para esta mensagem. Quem veio na escola bíblica dominical, eu dei uma pista que falaria acerca dessa história. Se você não veio, tudo bem, corre lá no nosso canal, que a aula da manhã está lá, e o quiz para você responder no final. Quem veio de manhã, só precisa ir então lá na aula, pula a aula toda, e vai logo para o quiz se quiser, mas tem algumas ilustrações lá interessantes, sobretudo para você entender a questão do milênio que nós conversamos de manhã. Muito bem. Quando a gente para pensar nessa história aqui, essa é uma das parábolas mais conhecidas do Novo Testamento. Esta aqui, Alice, é uma das parábolas que a gente logo conhece, a do bom samaritano. Talvez se eu contasse a parábola e não dissesse qual era ela, e perguntasse para vocês, vocês iam fazer um coral: o bom samaritano. Só que é preciso entender em que contexto Jesus está tendo esse papo aqui com esse homem. E eu queria observar essas coisas com vocês. Então vamos lá. Em que contexto Jesus conta esta parábola? Jesus conta essa parábola quando ele foi desafiado por um perito na lei. O que é um perito na lei? Perito na lei, ou um perito, é um especialista em uma área. No caso ali, um especialista na lei, nas leis de Moisés, ali, nas leis de Deus. Ou seja, ali no Antigo Testamento, na Torá, que era as leis e os profetas. Esse homem que se apresenta para Jesus, ele era fera na lei. Ele conhecia toda a lei. E ele, desafiando Jesus, faz uma pergunta para Jesus, que é uma pergunta que eu acredito que é de repente, a que o ser humano mais faz. É uma pergunta que eu, particularmente, muito me fazia antes de encontrar com a graça de Jesus. Quem é que não tem curiosidade do que vai acontecer da vida após a morte? Tem muita gente que não sabe nada sobre esse assunto, ou só sabe o que vê nos livros, ou só sabe o que vê na televisão, ou só sabe o que ouve as pessoas falarem, que era o meu caso. Quando se perguntava como é que vai ser a vida após a morte, eu viajava na maionese. E aí passava novelas como A Viagem, não sei se vocês lembram aí do finalzinho da década de 90, e eu ficava ali impressionado: mas será que vai ser assim, desse jeito? E a novela A Viagem realmente foi uma viagem mesmo. Foi uma viagem que a Globo viajou na maionese, para quem lembra muito bem. E aí, queridos, ele fez esta pergunta para Jesus, tentando pegar Jesus. Eles sempre faziam isso. Os peritos na lei, eles sempre tentavam pegar Jesus de alguma forma, para ver se eles conseguiam acusar Jesus de blasfêmia. E a pergunta foi a seguinte: mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Primeira coisa que me chama a atenção nessa história, ele chamou Jesus de mestre. Mestre, ou rabi, só se usava para professores, ou para o do clero ali, que dava aula da teologia lá da época. No primeiro momento, a gente não pode entender ou perceber se ele está chamando Jesus de mestre, porque ele reconhece Jesus como mestre, ou se ele está chamando Jesus de mestre com sarcasmo. Ou seja, ele está usando de cinismo e chamando Jesus de mestre. Mas ele chama Jesus de mestre
E faz essa pergunta porque ele já tinha observado que Jesus não fugia de perguntas. E Jesus sempre tinha resposta para as perguntas que faziam para ele. Você tem alguma pergunta para o Senhor? Tem alguma coisa que você gostaria de saber? Pergunte ao Senhor. A Bíblia responde, o Senhor já responde na Bíblia. Não tem nenhum assunto, nenhum, que você tenha dúvida que a Bíblia não responda. Todas as suas perguntas, a Bíblia pode responder. E aí, ele pergunta para o Senhor, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus fez com ele uma coisa que ele amava fazer com as pessoas, porque Jesus gostava de fazer as pessoas pensarem. O que é que Jesus fazia? Muitas vezes, quando alguém perguntava alguma coisa para ele, ele respondia a pergunta fazendo outra pergunta. Isso é uma técnica que se usa. E precisa se fazer isso com muito bem feito. Você precisa pensar rápido, precisa ter, uma habilidade com as palavras para você retrucar fazendo outra pergunta. Eu aprendi isso com Jesus, eu amo fazer isso. Porque com Jesus eu aprendi a fazer as pessoas pensarem. Por exemplo, quando eu vejo alguém reclamando sobre alguma coisa, eu penso rápido e tento fazer aquela pessoa refletir naquela reclamação, e toda vez que a gente reflete, a gente volta atrás. A gente fala, poxa, é mesmo, eu não tinha olhado por esse lado, falei besteira. Na maioria das vezes que a gente reclama de alguma coisa ou de alguém, a gente não parou para pensar antes de fazer aquela crítica. E aí Jesus diz para ele, faz para ele a pergunta para poder, com a pergunta dele, Jesus gerar outra e então ele dá a resposta. Jesus diz assim, o que é que diz a lei? Como vocês a interpretam? Então, o homem pensa rapidamente, ele é um perito na lei, Jesus sabe disso, Jesus sabe de todas as coisas, Jesus sabia que ele sabia da resposta, ele diz, o que é que diz a lei? Como vocês a interpretam? E então, em resposta, o homem rapidamente busca na memória, e ele vai e responde assim, a lei diz o seguinte, mestre, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as suas forças e entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Pronto. Ele caiu na armadilha, na arapuca que Jesus fez para ele. Ele caiu na arapuca do Senhor. E aí você deve se perguntar, ele era um perito na lei, e onde é que ele foi buscar esse texto, pastor? Se ele conhecia a lei, ele conhecia a Bíblia, onde é que ele foi buscar esse texto? Ele foi buscar esse texto aqui, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Cadê? Deuteronômio 6, 5. Diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Ele realmente, sabia. Ele foi lá em Deuteronômio, pegou e respondeu para Jesus. Então, quando ele responde isso para Jesus, Jesus diz para ele, você respondeu certo. Faça isso e você terá a vida eterna. Pronto. Em outras palavras, Jesus está dizendo, viu que você sabe o que é que tem que fazer? Viu que você sabe a resposta? Para que você me perguntou? Está querendo me pegar na situação aqui, pensando que eu vou me contradizer? Você não queria saber? Você não sabe? Vai e faz. Só que quando uma pessoa é maliciosa, ela sabe exatamente como escorregar mais uma vez. E esse homem estava mal intencionado. Já que ele estava mal intencionado e ele queria pegar Jesus, ele aperta Jesus um pouco mais e diz assim, faz uma outra pergunta, mas e quem é meu próximo então? Olha só, e quem é meu próximo? Bom mestre, então, quando ele responde, quem é o meu próximo, Jesus lhe conta uma parábola.
É nesse contexto que nasce a história do bom samaritano. E aí, vocês viram aqui. Primeiro detalhe da história. A história relata uma viagem catastrófica, que não deu certo. Uma viagem que foi terrível. Quando a gente pensa em viagem, a gente fala assim, ó, fulano está viajando. O que é que a gente pensa? A pessoa está se divertindo, está descansando. Que coisa boa viajar, né? Quando eu chego aqui e digo assim, gente, uma hora dessa, sempre eu faço isso, hein, Marcelo? Uma hora dessa, Marcelo está lá em Nazaré, que inveja de Marcelo. Você está lá. A gente pensa o quê? Baiano está comendo acarajé, está comendo farinha na casa da mãe. A gente só pensa coisa boa de uma viagem, né? Só que quando você viaja também, Alice, eu faço isso, viu? Fala, Alice, uma hora dessa está lá no interior, na casa de Edmo lá. Só que essa viagem não teve nada de bom. O moço estava viajando, e nessa viagem dele para Jericó, subindo de Jerusalém para Jericó, o coitado foi assaltado. Ué, pastor, já tinha assalto naquela época. Ô, irmãos, infelizmente, assalto não é coisa de hoje não, viu? Já, ó, há muito tempo. De manhã eu brinquei aqui com o Lalai, viu, Lalai? Ó, isso é a história, infelizmente, que já tem muito tempo. E aí, no meio desse assalto, aconteceu algumas coisas. Jesus contou que aconteceu o seguinte, o homem foi atacado, pegaram tudo que ele tinha, pegou dinheiro, pegou tudo que ele tinha, todos os pertences dele, tiraram a roupa do rapaz, ele devia ser uma pessoa de condição, e naquela época um linho era muito caro, então arrancaram também a roupa dele, e para acabar de completar, ainda bateram no moço, mas deram uma surra nele, de tal forma, Vinícius, que o Lucas que está narrando disse que esse moço estava quase morto no chão. Então imagine aí na sua cabeça, um homem nu, que estava de viagem, todo sanguentado, todo ralado, caído no chão, quase morto. Muito bem. Aí, nesse momento, que você se encontra numa situação difícil dessa, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Senhor, manda alguém para me ajudar. Senhor, manda alguém para ser uma bênção para mim agora. E se nós somos cristãos, então, que a gente não está livre, nós não estamos imunes a nada, né? Sabemos muito bem disso. Sabemos que coisas ruins acontecem também com os cristãos. Se não fosse assim, os nossos discípulos lá não teriam morrido decapitados, enforcados, queimados, não é? E aí aconteceu que, se a gente está no lugar desse homem, a gente começaria ali, né, sem aguentar falar ou andar, a gente ia começar a orar em pensamento, Senhor, tem misericórdia, manda alguém para me ajudar, que vergonha, Senhor, nu aqui, não consigo nem andar. E de repente, quando ele consegue abrir o olho, ver uma fresta, vem um sacerdote. Graças a Deus, lá vem um sacerdote. Era fácil reconhecer um sacerdote, porque o sacerdote ele tinha aquela roupa diferente, né? Eles usavam aquelas estolas com as 12 pedras ali preciosas, cada uma representando as 12 tribos de Israel. A roupa deles era de um linho diferente, era fácil o turbante dele, tudo era fácil conhecer um sacerdote. Se eu fosse um católico aqui agora pregando, eu poderia transportar essa história e diria que estava vindo um padre. Mas como eu sou um crente, como dizem os nossos irmãos católicos, como eu sou da lei dos crentes, como eu sou um evangélico, então eu tenho que te dizer que quando eu estava abrindo os olhos, vinha o pastor. Graças a Deus, vem o pastor vai me ajudar. Só que a história continua, e Jesus disse que o pastor, versículo 27, quando viu o homem, passou de lado. Quando o homem abre o olho de novo para ver se o pastor está perto, o pastor já passou e está passando lá pelo outro lado. Estava vindo na minha calçada, atravessou e passou de longe, porque me viu nu, cheio de sangue. Tudo bem. Ele está ali, começa a orar de novo, Senhor, tem misericórdia, o pastor passou, não me ajudou, meu Deus, e agora? De repente, lá vem o levita.
Muita gente acha que os levitas é o pessoal que toca, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o levita era os descendentes da tribo de Levi, que eram os auxiliares dos sacerdotes. Eram aquelas pessoas que preparava tudo no templo, preparava ali a recepção, preparava os utensílios. Eram eles que eram responsáveis por carregar a arca da aliança, enfim. Mas tudo bem, vamos dizer que fosse alguém do louvor. O rapaz, quando abre o olho, vê o moço com um contrabaixo ou com uma guitarra nas costas, ele fala, graças a Deus, lá vem alguém do louvor, ele vai me ajudar. E aí ele vem, está vindo, quando ele chega perto, que ele abre o olho de novo, o moço atravessou a rua e está passando pelo outro lado também. Só que Jesus continua a história. E quando Jesus continua a história, diz que o pastor passou de lado, o moço do louvor passou de lado, esses dois, então, irmãos, foram reprovados no teste da compaixão. Se esses dois aí, o pastor e o moço do louvor, está sendo testado por compaixão, foram reprovados. Aí, a história continua, e vem uma terceira pessoa, veio um terceiro homem também, que passou por lá. Este, Jesus disse que era um samaritano. E Jesus disse que esse samaritano, quando viu o homem, gerou no coração do samaritano o que deveria ter gerado no coração do pastor, o que deveria ter gerado no coração do moço do louvor. O texto diz que Jesus disse que ele teve piedade. Olha só, irmãos. O samaritano sentiu piedade daquele moço ali no chão. E aí, minhas queridas ovelhas, meus queridos visitantes, que cuidados aquele samaritano teve com aquele homem assaltado? O que é que aquele homem fez que Jesus fez questão de colocar ele aqui nas Sagradas Escrituras? A primeira coisa, o texto diz que ele se aproximou. Ele já fez uma coisa diferente que os outros dois nem fizeram. Os outros dois já foi logo indiferente. Os dois crentes atravessou e passou de lado. O samaritano não, ele se aproximou. Ele sentiu compaixão pelo homem. A segunda coisa, ele, vendo as feridas do homem, ele pegou o que tinha lá nas coisas dele. Ele lembrou que ele tinha óleo e tinha vinho. Ele pegou o vinho, ele pegou o óleo, Luciana, e derramou nas feridas do rapaz. Uma terceira coisa que aquele homem fez, ele, na época não chamava isso ainda de atadura, mas ele pegou um pano lá e enfaixou as feridas daquele moço. Ele começou a cuidar daquele homem. Ele fez ali o que nós chamamos de primeiros socorros. Muito bem. Depois que ele coloca tudo isso aí, ele ainda faz uma outra coisa. Depois que ele colocou tudo isso, ele pega o moço e coloca no próprio animal. E aí, o que mais me chama a atenção é que quando ele faz isso, ele não está lá preocupado, querendo saber se por ele tocar naquele homem, ele vai se tornar impuro. Se ele botar aquele homem em cima do animal dele, vai se tornar impuro. Ele não quer saber disso. Ele não perguntou, em nenhum momento aqui ele perguntou o nome do homem, qual a religião do homem, se o homem podia depois fazer alguma coisa por ele também. Ele não perguntou nada, ele simplesmente foi bom para aquele homem. Você é assim, irmão? Você, como minha ovelha, você é assim? Você é uma pessoa boa para as outras? O título da mensagem é isso: seja bondoso com as pessoas. Você é bondoso? Se eu chegar lá na sua vizinhança e perguntar aquilo que a polícia faz quando uma pessoa passa no concurso público, tem alguns concursos públicos que é assim: você precisa ir lá fazer uma pesquisa social para saber como é a vida daquela pessoa. Se eu fosse fazer essa pesquisa social como seu pastor, você acha assim, deixa eu ver como é que estão minhas ovelhas nesta comunidade aqui, e eu chegasse na sua vizinhança e perguntasse quem é você, lá, será que a sua bondade seria uma das primeiras coisas a serem lembradas? Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Seguindo a história,
Jesus disse que esse homem não parou por aí com cuidado. Ele botou o homem no animal dele, não botou? Sabe o que é que ele fez? Ele foi até uma hospedaria, o que hoje nós chamamos de pousada. Ele levou o rapaz para a pousada. E tem uma coisa nesse texto que eu tenho certeza que vocês já passaram batido. Leram várias vezes e não pararam para observar. Ele leva o moço para a hospedaria, coloca ele lá na hospedaria e cuida dele lá também. Tanto que se você ler o texto, você vai ver que quando ele lá vai dar o dinheiro para o dono da hospedaria, ele já faz isso no outro dia. Então tem alguns elementos aí que você deixou passar despercebido. Por exemplo, quando ele leva o moço para a hospedaria e cuida dele lá, no dia seguinte ele vai dar 2 denários para o homem. Um denário representava, era o equivalente a 1 dia de trabalho braçal. Se você aí limpa terreno, se você trabalha na roça, se você faz algum tipo de trabalho braçal, você ganharia 1 denário lá no primeiro século. Então o homem pegou 2 denários, 2, e entregou na mão do rapaz. Só que ali tem algo interessante. É que quando ele dá para ele, ele diz assim, ó, cuide dele. E quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você ainda tiver. Ah, pastor, isso aí eu já observei. Ó, preste atenção. Quando Jesus está dizendo isso para ele, quando Jesus está contando essa história para ele, você precisa observar o seguinte, é que quando esse homem se aproxima dele ali, leva ele para lá e entrega esse dinheiro para ele, e ele dorme lá, o cuidado continuou. E eu vou pontuar para você aqui, daqui a pouco, esse cuidado que você deixou passar. Tá, Jesus chega no fim da história. Quando Jesus chega no fim da história, em outras palavras, é como Jesus dissesse assim, vou pegar esse camarada agora. Qual foi a pergunta que você tinha me feito? Era como se o homem dissesse, quem é o meu próximo? Então Jesus pensou, qual desses 3 foi o homem bom para esse homem que foi assaltado? Então, ele foi obrigado a ter que dizer, o samaritano. O samaritano é que foi bom para ele. Então, Jesus novamente vai e diz para ele, então vá e faça a mesma coisa. A mesma resposta que ele tinha dado na primeira parte da conversa dos 2. Queridos, sem saída nenhuma, o perito teve que se render. Entre todas as coisas que nós aprendemos com essa história, e aí a gente chega no final, é que, primeira coisa, eu e vocês jamais devemos desafiar o Senhor como este homem fez. Ué, pastor, ele desafiou a Deus. Sabe por que ele desafiou o Senhor? Porque ele sabia das respostas. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele estava desafiando o Senhor ali. E como é que a gente desafia o Senhor hoje? Quantos cristãos desafiam a Deus? O tempo todo. Querendo que Deus faça algo que não é a vontade dEle, mas só por meu próprio capricho. O Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer, porque eu sou o teu servo. Isso é desafiar a Deus. Queridos, no momento das suas orações, lembre que a criatura é você, que Deus é Ele. Se coloque diante do Senhor com a sua miséria de pecador, para que a glória dEle se estabeleça sobre a sua miséria. Então, não desafia Deus, não desafia o Senhor. A segunda coisa que a gente aprende, não faça perguntas a Deus da qual você já sabe as respostas. E às vezes a gente quer fazer uns joguinhos com o Senhor, que misericórdia. Às vezes a gente já está com a decisão tomada na cabeça para fazer tal coisa, e fica orando, Senhor, eu vou orar. Só que a gente já está orando, praticamente dizendo ou sabendo o que vai fazer.
A gente vai e faz aquilo que queríamos fazer e depois dizemos que foi Deus que mandou. E não foi. Portanto, se você quer tomar uma decisão, se você quiser fazer uma coisa certa mesmo, vá para Deus de peito aberto. Não vá assim, Senhor, eu estou querendo isso aqui, viu? Não. Diga, Senhor, tome a decisão, Senhor. Mostre o Senhor. E aceite o que Ele disser. Porque nem sempre a resposta dele era a que a gente queria. E quando não era a que a gente queria, dói. Não é? É ruim. Porque a gente já estava cheio de planos. Aí Deus falou, não, você está perguntando minha opinião é que você faça isso aqui. Então larga tudo, porque você não sabe tomar decisões. Terceira coisa, cuidado para não interpretar a palavra de Deus do seu modo, do seu jeito. Por isso que Jesus confrontou ele, Jesus falou assim, o que é que a Bíblia diz? Como você a interpreta? Como é que vocês, os peritos, interpretam? Ele foi obrigado a dizer o que a Bíblia realmente dizia, porque aí, se ele dissesse o contrário, o Senhor, não, a palavra de Deus não diz isso não, porque o Senhor conhecia a palavra. Por que o Senhor conhecia a palavra? Porque Ele era a palavra viva, aleluia, Ele era a palavra, então não tinha para onde aquele homem fugir. Então, irmão, muito cuidado com a interpretação da palavra do Senhor, muito cuidado para você não interpretar do seu jeito. E aí tem tanta gente que, infelizmente, comete esse erro, né? Que quer pegar ali uma interpretação, ou quer procurar um texto para se ancorar nele, fazer o seu erro e dizer que a Bíblia manda aqui, a Bíblia não tem problema com isso aqui não. Cuidado com isso. Quarta coisa, o nosso próximo, quem é? É qualquer pessoa que precise da sua ajuda. Irmãos, o tema da mensagem é para fazer você refletir acerca da sua bondade para com os outros. E quem é a pessoa que é o nosso próximo? Irmãos, qualquer pessoa que precise da sua ajuda. Você não precisa perguntar se ele é um bandista, se ele é espírita, se ele é, sei lá, de que coisa que for. Não precisa. Você tem que olhar para aquela pessoa, com um olhar que aquele homem teve. Ele olhou para aquele homem e viu uma pessoa precisando de ajuda. E nós, os cristãos, às vezes, cometemos esta falha que o pastor na história cometeu, que o moço do louvor cometeu. Olhou indiferente e passou de lado. Aquele homem olhou, se aproximou e teve piedade daquele moço. Quinta coisa, ajudar alguém é uma forma de cultuar a Deus. Sabia? Quando você ajuda alguém, você está louvando a Deus. Você está cultuando a Deus. Por quê? Porque Jesus fazia isso. A Bíblia diz em Tito que Jesus andava fazendo o bem. Portanto, quando você ajuda alguém, Jesus diz o quê? É a mim que você está fazendo, meu filho. Mas quando o pastor e o moço do louvor passou de lado e deixou de ajudar, Jesus também diria para eles dois, é a mim que vocês deixaram de fazer. Outra coisa, use o que você tiver para abençoar as pessoas. O moço procurou desesperadamente ali alguma coisa para dar os primeiros socorros. Ele só tinha vinho e só tinha óleo. E foi o que ele usou. O que é que você tem? Pastor, eu não tenho nada. Pois é, o nada que você tem, use para abençoar as pessoas. Não espere suas coisas sobrarem para você abençoar as pessoas. Não espere seu guarda-roupa começar a transbordar para você tirar as peças que você não gosta ou que você enjoou para você abençoar alguém. Isso não é abençoar alguém. Isso é se livrar daquilo que você não gosta mais. Abençoar alguém é você pegar aquele pão que você tinha para comer e dizer assim, aqui dá para mim e dá para mais um. Partir aquele pão e dar para outra pessoa. Abençoar alguém é pegar o que você tem e ajudar as pessoas e colocar a serviço das pessoas. Uma outra coisa interessante é que ele disse, é que eu e vocês devemos colocar
os nossos bens, coloque os seus bens a serviço do reino de Deus. O que era que ele tinha ali de bem na hora? O animal dele. Ele não pensou duas vezes, gente. Ele pegou o moço, cobriu, botou no animal e levou para a hospedaria, levou para a pousada. Você tem carro? Eu quero lhe lembrar de uma coisa. O seu carro, ele vai enferrujar. Ele vai se acabar uma hora. O seu carro, de vez em quando, vai furar o pneu. De vez em quando, ele vai precisar de manutenção. Tudo que vocês têm aqui é perecível. A sua casa, de vez em quando, não dê manutenção não, para você ver se não enche de cupim as madeiras, se as paredes não precisam de pintura. Tudo isso aqui vai ficar, irmãos. Tudo que vocês têm, que vocês se acabam, que nós nos acabamos para construir, vai ficar aqui. Então, coloca a serviço do reino de Deus. Abençoa as pessoas. Pega o que você tem. Você tem um carrinho? Coloca à disposição dessa comunidade. Coloca à disposição da tua igreja. Coloca à disposição da sua família. Não fica com ciúme besta de carro não, gente. Carro quebra. Jesus dá outro. Abençoa. Você tem moto? Oxe, bote sua moto. Tu tem bicicleta? Bote sua bicicleta. Você não tem nada? Coloque suas pernas. Ajude as pessoas. Não, eu não tenho nem carro nem moto não, mas eu vou lá comprar para você. Ajude as pessoas, meus irmãos. Para finalizar, abençoe as pessoas como Deus tem abençoado você. Quero fazer só uma pergunta para vocês. Sejam sinceros. Deus tem abençoado vocês? Sim ou não? Deus tem abençoado muito a vida de vocês? Deus cuidou de vocês durante essa pandemia louca? Cuidou? Então, vocês devem ajudar as pessoas assim, como Deus tem ajudado cada um de vocês. Seja bom como Deus tem sido bom para com vocês. E aí, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: Deus, quando nos abençoa, escute isso, Vinícius, Deus, quando nos abençoa, Ele nos abençoa por completo ou pela metade? Por completo, não é? Deus não abençoa a gente pela metade, abençoe as pessoas também por completo, gente. Eu vou dizer uma coisa simples para vocês. Toda vez que eu desço aqui a ladeira da ilha, eu desço, entro ali no EPA, né? Desço ali e depois subo. Quem tiver pela frente, eu ofereço carona. E quem aceita a minha carona, eu levo na porta de casa. Olha que benção. A pessoa, não, você vai para onde? Eu falo, não, eu sou o pastor da igreja batista, eu vou dobrar ali. Ó. Não, pode me deixar ali. Não, me diga onde você mora que eu vou lhe levar lá. Não, precisa não, moço, precisa não. Não, vou te levar em sua casa, me diga onde é que você mora. Ah, eu moro ali no seu... Vou lá. Não, aqui tá bom não, onde é que você mora? Me diga, pode sua casa. E leva a pessoa na porta de casa. Eu não pergunto para ela se ela é crente, eu não pergunto para ela se ela tem condição de pagar a passagem, tem condição de me ajudar na gasolina, eu não pergunto nada. Eu simplesmente pergunto, eu faço essa frase aqui, ó, eu abaixo o vidro, quando eu estou de carro, e digo assim, estou subindo, quer carona? Aí alguns olham e falam, quero. Outros olham e falam, não, então subo andando. E vem embora. E quando aceito, eu entrego na porta de casa. Sabe por que eu faço isso? E eu sempre digo para a pessoa, eu digo assim, eu pergunto para ela, Deus abençoa você pela metade? A pessoa sempre responde, não. Eu digo, então, eu sou pastor da Igreja Batista Estrela das Flores, ele tem me ensinado que eu tenho que abençoar as pessoas por completo, por isso que eu vou te levar lá. E eu ainda digo isso, e eu não estou te dando essa carona só para te obrigar a ter que ir lá na nossa igreja, não. Eu estou lhe dando a carona porque você estava precisando dela. Então, eu vou te levar onde você mora. E é assim que a gente precisa abençoar as pessoas, irmãos, dando tudo que a gente tiver, como Deus nos abençoa também. Agora, imagine aquele homem, ele pagou a dormida e ainda se comprometeu em pagar o que o homem gastasse no cuidado. O que ele pagasse, o que ele gastasse na volta. Agora imagine o dono dessa pousada perguntando assim para o moço, ei moço, faz favor, esse homem que tu está deixando aí é teu irmão, é? Porque sempre tem uns curiosos, né? É teu irmão, é? Aí o moço dissesse, não, é teu primo? Não, também não. É o que teu? Não é nada não. Tu conhece esse homem de onde? Moço, eu não conheço ele não.
tu está cuidando dele assim? Pagando e tudo, né? Você me pagou uma dormida. Gente, vamos fazer uma conta básica aqui? Se um denário referia-se a uma dormida, ele pagou a dormida anterior, já estava deixando uma paga e ainda disse que pagaria o restante que desse depois. Então ele está dizendo, em outras palavras, por que tu está fazendo isso por ele? E ele então responderia o que eu gostaria que vocês respondessem. Porque eu quero ser bom para as pessoas como o Senhor é bom para mim. Eu nunca vi esse homem, mas eu vi que ele estava precisando de ajuda, eu tinha condições de ajudar, e ajudei. Aí que eu quero que vocês vejam, e assim a gente finaliza, resumindo a história. Resumindo a história aqui, imagine o que está na entrelinha aí. O homem ficou lá, então ele dormiu. Se ele entregou o dinheiro no outro dia e foi embora, então ele dormiu lá, ok, Vinícius? Se ele dormiu lá, então ele também deu banho no homem. E ele não deixou aquele homem sem roupa, ele deu roupa para o homem também. E de noite ali ele continuou o processo do cuidado, que ele deu lá só foi o primeiro socorros. Ele então cuidou mais ainda do moço, desceu no outro dia de manhã, saiu de fininho para o rapaz não acordar, chegou lá embaixo na hospedaria, na recepção, e disse assim: moço, tome aqui 2 denários, um de ontem, um para hoje, o que você gastar mais, eu vou voltar e vou pagar a você. Meus irmãos, resumindo essa história, quem usou de misericórdia para aquele homem foi aquela pessoa que a gente acha que não vai ser salvo. Não tem aquelas religiões que a gente fica querendo dizer que vai para o inferno? Pois é. Na história que Jesus contou, o pastor passou de lado, o moço do louvor passou de lado, mas foi o samaritano que ajudou. Jesus está contando essa história para um judeu que tinha na mentalidade que o samaritano já estava condenado para o inferno. E foi uma pessoa condenada para o inferno que ajudou aquele homem. Quem conhecia a palavra, quem tinha a Bíblia no coração, ao ponto de recitar assim, não ajudou o homem, passou de lado. Finaliza essa palavra dizendo para vocês, em nome de Jesus, ovelhas do Senhor, pega essa palavra e pratica ela. Seja uma pessoa boa para qualquer pessoa, porque fazendo isso, você vai estar expressando o fruto do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Vai para casa com essa mensagem no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Vamos orar ao Senhor, finalizando este culto maravilhoso. Santo Deus, eterno Pai que estás nos céus, graças nós te damos, Senhor. Pedimos que as tuas misericórdias repousem sobre nós. Nos abençoa para que sejamos pessoas boas, Senhor. Tem misericórdia quando nós somos impacientes com as pessoas. Tem misericórdia, meu Deus, quando não temos paciência de dialogar até contigo, Senhor. Quando somos impacientes em até ouvir a tua palavra. Deus, tem misericórdia. Foi 1h30 que estamos passando aqui na tua presença. Mas esta 1h30 é melhor do que qualquer outra coisa que façamos em nossos dias, porque a tua presença é incomparável. Estar diante da tua presença, Senhor, não tem coisa melhor. Muito obrigado pelos louvores aqui entoados, pela tua palavra aqui lida, por esta mensagem explanada aos nossos corações. Agora é conosco. Agora que cada um de nós possa praticar aquilo que aprendemos nessa noite. Assim eu te oro e te agradeço, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vão na paz do Mestre, tenham uma semana abençoada. E esta semana, já desafio você a ser bom para alguém. Faça isso. E vem aqui quarta-feira no culto de oração, e na hora dos agradecimentos, você conta como é que você usou da bondade para com alguém. Coloque a mão assim no seu coração, por gentileza. Coloque assim. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Coração silenciosa, o culto está encerrado. Vão todos na paz do Mestre. Um homem descendo para Jericó caiu nas mãos de assaltantes que o fizeram muito mal. Será que alguém irá ajudar? Será que alguém irá parar? Estrada vinha um sacerdote que ignorou o pobre homem. Bem do outro lado ele passou.